Bom, a gente vai fazer uma revisão, tá certo? Dos temas abaixo, né? A fim de a gente rever todo esse conteúdo, né? E se aprimorar mais nos assuntos acerca deles, ok? Eu vou começar com going to versus will, né? E na sequência vem os advérbios de frequência, depois os phrasal verbos use to, ok? Então, para começar, vamos dar uma olhadinha aqui no will versus going to, ok? Como a gente vai poder usar esse will e esse going to, né? Está aí no quadradozinho aí, como vocês podem ver, as formas de uso, tá certo? Desses verbozinhos, não é? Então, o will, quando é que a gente vai usar esse will, tá? Quando a gente quiser expressar, né, alguma ação que tenha realização no futuro, tá certo? Então, por exemplo, express future actions decided at the moment of speaking. Por exemplo, se no momento que eu estiver falando, vem aparecer alguma situação imediata que eu preciso tomar uma decisão, então, e que vai acontecer no tempo futuro, então eu vou usar o will. Perceba o seguinte, quando eu digo que uma ação vai acontecer no futuro, por exemplo, se eu estou falando agora, então daqui a 1 minuto, 5 minutos, 1 hora, 10 horas, 24 horas depois, certo? Então tudo isso é futuro, não importa se é daqui a 10 segundos, se é 1 minuto, certo? Não importa. Qualquer decisão que eu tomar agora e fazer, que ela vá acontecer adiante, então isso daí será uma situação, uma ação futura, ok? Uma ação futura, isso será uma ação futura. Então, quando eu estou diante de uma situação futura, tá? Então, por exemplo, alguém tropeça em alguma coisa e eu vou ajudar essa pessoa, veja, eu vou ajudar essa pessoa, ajudar ela a se levantar ou pegar alguma coisa, por exemplo, ou até mesmo abrir a porta, né? Então, por exemplo, nessa situação, nesses casos, eu vou usar o will, ok? Então, é uma decisão rápida que você toma em fazer determinadas coisas. E lembrando que essa sua decisão não tinha nada planejado, tá certo? Foi uma situação de imediato, né? Aí, por exemplo, você chega num bar ou num restaurante ou em qualquer lugar para comer ou numa lanchonete e você não sabe, você não planejou em comer ou degustar ou beber qualquer coisa, tá certo? Você não se planejou a isso. Você chegou lá com a pessoa, né? Olhou o cardápio e vai pedir. Então, isso aí, você tomou uma decisão naquele momento. Então, nesses casos aí, nós iremos usar o will. Como nós temos aí a frase, ó, I will have salad now. Eu vou comer salada agora, né? Digamos que você chega na casa de um parente seu e tem uma enorme quantidade de coisas para você comer, para você degustar, não é isso? E dentre elas você tem a salada, ok? Na hora do almoço, por exemplo. Então aí você diz, I will have salad now, ok? Veja o advérbiozinho aí, o now, que quer dizer de tempo, né? Esse now está dizendo o agora, o presente, não é verdade? Mas a frase indica que a ação vai acontecer no futuro, tá certo? Então eu digo agora, eu agora vou comer salada. Agora eu tomei a iniciativa de comer a salada, mas quando eu for comer e colocar na minha boca, após alguns segundos ou minutos, aí, nesse caso, vai ser uma ação futura. Então eu vou usar o will, ok? Dentro dessa situação, ok? A gente vai ver agora umas frasezinhas, tá? Que eu preparei aqui. Então veja. Situações de imediato. Uma decisão rápida. Essa que eu acabei de falar para vocês, né? Outra frase. I am hungry. Ou seja, eu estou faminto. I will have lunch now. Eu vou almoçar agora. Tá certo? Então veja que, de acordo com a situação, né?
em que você está passando, você tomou a decisão de almoçar agora e não depois, né? Então, eu vou almoçar agora. Uma decisão tomada bem na hora. Então, perceba que esse almoçar agora não é no exato momento, mas daqui a alguns minutos ou daqui a alguns segundos, né? É uma ação futura. Então, nós iremos usar o will, ok? Outro caso, né, dentro dessas situações, dessas decisões imediatas, seria oferecer alguma coisa para alguém, por exemplo. Então você fala, that look heavy. Isso parece pesado. I will help you, né? Então, digamos que você vê alguém com muito peso nas mãos, uma senhora, por exemplo, então você diz que vai ajudá-la. Ok? Então você veja que é uma decisão tomada de imediato também, né? Oferecer uma ajuda para alguém, aí você vai usar I will help you, ok? Outra situação também dentro desse quadro seria prometer algo para alguém, né? Então quando você promete algo, tá certo? Você não vai usar o going to, você vai usar o will também. Não se preocupe, don't worry, I will be your side, né? Eu vou estar ao seu lado, não se preocupe, eu vou estar ao seu lado, tá certo? Também uma decisão tomada de imediato, a gente pode considerar assim. E outra também seria a recusa, recusar alguma coisa. Então, por exemplo, se você pretende falar alguma coisa para alguém, né? Aí você pode usar o will. Olha, lembrando aí, veja que acho que aí no quadrinho não tem. Quando eu tenho essa palavrinha aí, ó, he won't listen to. Esse won't aí é a contração do will mais not, ok? Will mais not, ok? Então eu digo he won't, tá? Listen to any one word we say. Então, ele não escutará nenhuma palavra do que dissermos, tá? Então, seria uma recusa de alguém, né, em escutar o que você pretende falar em determinado momento no futuro, tá ok? Então, essas situações aí, né, de decisões rápidas a ser tomada, oferecer alguma coisa para alguém, prometer ou recusar, ou quando houver recusa, né, no futuro, então você vai usar o will, tá? Ou will mais not, como no caso de refusal, seria won't, ok? Então esses daí são os casos em que a gente expressa uma decisão, uma ação, uma decisão tomada no futuro, tá certo? Express future actions decided at the moment of speaking. Expressões que a gente usa, né, no momento em que a gente fala com relação a determinadas situações ou ações decididas no momento, tá ok? Outro ponto com relação ao will seria express a prediction based on personal opinions or experience, ou seja, expressar uma previsão baseada numa opinião pessoal ou com relação a alguma experiência da gente, né? Então veja que aí, primeiramente nessa frase, quando ele diz I think United will win the game, né? Então ele está prevendo que alguma coisa vai acontecer. I think significa eu acho, né? United, eu acho que unidos will win the game, né? Nós ganharemos o jogo, tá certo? Então, para ele dizer isso, ele está prevendo, ele não tem a certeza de que vai acontecer. É uma coisa incerta, é só uma previsão, é só o que ele acha, é uma opinião dele. Ele acha que unido eles vão ganhar o jogo, tá certo? Outra situação também a gente tem aí, express a future fact, né? É um fato futuro, certo? Que você vai falar, você quer falar, tá? Então nesse caso aí você vai usar o will, tá? Então veja que aí embaixo a gente tem aí uma situaçãozinha dizendo que ambos will e going
poderão ser usados para situações futuras, né? Prever situações futuras. Então, nesse caso aí, quando a gente acha que vai chover, tá certo? A gente pode falar, pode usar no caso o will ou going to, ok? Então veja as frases abaixo. I think it will be fog tomorrow. Eu acho que amanhã terá muita neblina, certo? Um tempo muito fechado assim, com aquela neblina bem forte, tá certo? E também você pode formar essa mesma frase com I think it is going to be fog tomorrow, né? Tanto você pode dizer ao pé da letra aqui que será um dia nebuloso, né, com muita neblina, ou poderá dizer que vai ser nebuloso amanhã, ok? Então, nessa situação de expressão fato futuro, né, que você não tem certeza, nesse caso aí você pode usar o going to e o will. Perceba que o will ele vai ser uma coisa mais indeterminada, imediata. Não vai ser uma coisa planejada, certo? A sua fala. Você vai falar aquela situação que você vai fazer no futuro, mas sem planejamento, tá certo? Vai ser diferente do going to. Veja o que diz o going to. Express future plans, decide before the moment of speaking. Então, antes de você tomar uma atitude em determinadas situações ou querer praticar determinada ação, você já planejou, certo? Então, por exemplo, quando eu digo que I am going to visit my aunt next Friday, tá certo? Eu estou indo ao pé da letra, né? Eu estou indo visitar meu tio, minha tia, na próxima sexta-feira. Então, quando você bota esse I am going to, dá a entender e é uma situação em que você planejou aí, certo? Se você, nesse caso, respondesse com will, aí ia parecer que foi uma situação sem planejamento. Você, de repente, tomou a decisão de ir fazer aquilo dali, ok? Outro ponto é express a prediction based on present evidence. Então, look at those black clouds. Então, a evidência é que você está vendo o quê? Que as nuvens estão negras. Então, você já está prevendo alguma coisa. Então, já vai ser algo que a sua fala planejada. Agora, se você não viu essas nuvens negras ainda, black clouds, certo? Se você não viu, você vai usar o will. It will rain, tá? Mas, como você já está prevendo, já tem evidência daquilo dali, então vai chover. It's going to rain. Então, viu a diferençazinha? Quando a gente tem evidências, a gente usa going to, ok? Quando a gente não tem nenhuma evidência, a gente vai usar o will, tá certo? Express that something is about to happen. Então, get back, the bomb is going to explode. Então, veja aí que nessa situação, para falar sobre alguma coisa que está prestes a acontecer, não é? Você, de certa forma, você já tem uma evidênciazinha sobre o que vai acontecer no futuro, ok? Veja que ele está falando de uma bomba aí. Se ele manda você ir para trás, recuar, get back, tá? É porque ele sabe que essa bomba vai explodir. Então já uma certa organização com relação das coisas no tempo para acontecer, ok? Então por isso que a gente diz going to, ok? Então, gente, fazendo um resumo disso daí, né? A questão do uso do will e do going to, a gente vai usar o will quando alguma coisa que for acontecer no futuro, né? Diante dela, a gente tomar uma decisão imediata, tá certo? Se alguma coisa que a gente for fazer no futuro, ou for acontecer, certo? No futuro, a gente vai usar o going to, ok? Então, essa é a diferençazinha que há
entre um e outra. Um é planejado, going to. O will não é planejado, certo? Ações não planejadas, a gente usa o will. A gente, quando tiver situações planejadas, a gente usa o going to, ok? E lembrando que quando nós temos também evidências de algum fato futuro, a gente vai usar também o going to. Quando a gente não tiver evidência nenhuma, certo? A gente vai usar o will, ok? Planejado going to e não planejado will, tá ok?